Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. João 6, verso 1, diz assim a palavra: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele fazia ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que estavam todos satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. A Bíblia, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. Cada um deles conta sobre uma ótica a história de Jesus Cristo, do seu ministério público. Alguns são um pouco mais específicos e ricos em detalhes. Começam com a genealogia, contam detalhes de milagres que outros registram, mas que não falam com tanta riqueza de informação. Nem todos os milagres aparecem nos 4 evangelhos. Mas um milagre, somente um milagre, ele é narrado pelos 4 evangelistas. Não foi ressurreição de mortos, não foi cura de enfermos, não foi nada daquilo que Jesus realizou com as suas muitas ações poderosas, mas sim foi esse episódio. O único milagre registrado nos 4 evangelhos é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguma coisa, primeiro, nós precisamos aprender com esse aparentemente mero detalhe. Primeiro, porque nada que Deus faz é por acaso. Deus, de alguma forma, quer ecoar ainda mais a lição que aprendemos neste episódio. Ele é narrado com óticas diferentes por esses 4 evangelistas. Cada um deles contribui, trazendo riqueza para este episódio tão maravilhoso e cheio de impossibilidades. Proporcionalmente falando, é o episódio mais cheio de improbabilidades
do que qualquer outro. Primeiro, pela proporção de pessoas que se encontravam. Jesus estava ensinando e pregando, e pelos seus sinais e pelos milagres que ele realizava, as multidões eram atraídas para ver o seu agir e serem tocadas e curadas por ele. E neste episódio, lemos no texto, havia reunido neste lugar especificamente 5.000 homens. Agora preste atenção num detalhe: não eram contados, quantificados, mulheres e crianças. Quando tinha qualquer reunião de pessoas, você não contava o sexo feminino e nem criança. Imagine hoje, vou usar uma ilustração. Todo homem, levanta a mão por gentileza. Homem, vai irmão, levanta a mão aí, ficou com dúvida? Levanta a mão, homem. Por exemplo, continue com a mão levantada. É como se eu hoje à noite dissesse: estavam reunidos no encontro de fé da INCC e nós contássemos aqui 300, 400, 500 homens. E assim, nossa, só isso? Agora levanta a quantidade de mulheres, elas sempre ganham. Olha isso aqui. É culto de mulheres, irmão? Que é isso? Sem contar crianças, e nós temos crianças, algumas aqui dentro, outras no nosso departamento infantil, no berçário. Então tente imaginar a dimensão da quantidade de pessoas que havia nesse encontro. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Alguns estudiosos são um pouco ousados em afirmar de que estima-se que havia neste lugar de 15 a 20 mil pessoas. Já imaginou? Jesus falando para uma multidão de 15 a 20 mil pessoas. Homens, mulheres e crianças. Ele ensina durante um bom tempo. Ele fala sobre as verdades do reino, ele fala ao coração das pessoas. Até que num certo momento, e o texto é rico em detalhes para nos dizer em que momento isso acontece, a Bíblia diz que ele nota essa grande multidão e muito provavelmente era a hora de alguma refeição, pode ser que a última do dia. Imagine um grupo de 15, 20 mil pessoas reunidas, ouvindo alguém falar, e os ensinos, mensagem não durava 40 minutos. As mensagens eram pregadas por horas. Jesus sentava e ensinava por horas. Há textos das Escrituras que o apóstolo Paulo estava ensinando, e ele ensinou por tanto tempo que uma pessoa caiu da janela e morreu. Ele foi lá, ressuscitou a pessoa e continuou a pregar. Vai morrer não, vai me ouvir até o fim. As mensagens eram extensas. Provavelmente a fome começou a ficar equiparada ao tempo de ensino. E Jesus deve ter ouvido o ronco do estômago de alguns. E você sabe que Jesus vem não só para saciar as necessidades da alma, mas ele também vem suprir as necessidades do corpo. Jesus, então, nesse quadro, aonde tem muita gente, ele leva os discípulos a enfrentar uma pergunta, um quadro de impossibilidade. Ele faz uma pergunta para um dos discípulos, chamado Filipe. E a pergunta que Jesus faz é essa, verso de número 5. Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Eu queria ter uma padaria perto, numa hora dessa. Já imaginou? E a pergunta é uma pergunta que a gente sabe que não tem resposta. Como é que você vai comprar pão
para de uma vez alimentar 15 a 20 mil pessoas. Não há forno no mundo que aguente. Você vai ter muita massa, é muito pão. As cidades, preste atenção, as cidades na época, os vilarejos não tinham essa quantidade de gente. Cidades na época de Jesus, elas tinham um número pequeno, algumas vilas com 1.500 pessoas. As grandes cidades tinham 15, 20. Jesus pergunta a Filipe: aonde tem pão? Onde nós podemos comprar pão? Uma das versões dos evangelhos que conta essa história, a resposta de Filipe é: nem se nós conseguíssemos muito dinheiro, nós teríamos condição de comprar. Então Jesus coloca diante deles essa situação. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse início de mensagem sobre nada é impossível para Deus, é de que algumas vezes Deus nos leva a um quadro de impossibilidade. Há muitos quadros e situações de impossibilidade que Deus nos coloca para nos ensinar algumas lições que só num cenário como esse nós iremos aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente num quadro de impossibilidade você só vê coisas negativas. E eu quero durante todo esse mês te ajudar a entender isso. Quem sabe é nesse cenário de impossibilidade que você se encontra, que você finalmente vai ver um agir de Deus na sua vida como você nunca viu. Jesus leva os discípulos perante essa multidão de pessoas e ele faz a pergunta: onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? E Filipe responde. Ele diz: Senhor, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente. Mas olha o detalhe no final do verso 6. Jesus disse isso para pôr Filipe a algumas situações de impossibilidade. Deus quer apenas provar o nosso coração. Aquilo que você chama de luta é uma prova. Aquilo que você está dizendo que é algo difícil, impossível, nada mais é do que Deus provando o seu coração. E aqui, a partir desse momento, a partir do verso de número 6, nós aprendemos algumas lições, pelo menos são essas que eu aprendi, tiro do texto, para compartilhar com vocês aqui e com tantos outros que estão em casa nos acompanhando, sobre como nós podemos vencer situações de impossibilidade na nossa vida. Quero que você anote, quero que você sublinhe, aí na sua Bíblia o texto vai te ajudar. Primeira coisa é de que Jesus de antemão conhece as circunstâncias e as dificuldades da nossa vida. Não pense você que Jesus não sabe o que você está enfrentando. Ele sabe. Jesus conhece de antemão. Veja o que o texto diz, que Jesus perguntou isso a Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus já sabe qual é a sua luta. Porque às vezes, quando situações de impossibilidade surgem, temos uma tendência de dizer: Deus não conhece a minha dor. Deus não sabe o que eu estou sofrendo. Deus não se importa comigo. E isso não é verdade. Veja todo o cenário com as suas 15, 20 mil pessoas. Ali, Jesus já sabia, ele estava observando. Ele conhecia não só em número, ele conhecia cada pessoa. Porque Jesus conhece cada um de nós. Em reuniões grandes como as que nós temos aqui na igreja, é muito difícil, para não dizer impossível, nós temos contato direto uns com os outros. Tem gente que quando chega no carro, o irmão que está sentado aqui na frente está começando a sair da igreja. É difícil. Os pastores a mesma coisa, nós não conseguimos ver todo mundo.
Não conseguimos conhecer a todos pelo nome, alguns de vista. E não é raro, aliás, é muito comum, pessoas nos encontrarem num lugar ou no outro dizendo: ô pastor, tudo bem? Por educação a gente diz: opa, bem. E a gente deve me conhecer de algum lugar. Sou lá da igreja. Eu digo: que vergonha. Não conheço. Difícil. Com Jesus não é assim. Jesus conhece todos, pelo nome, situação, sua família, as suas dores, cada uma das suas lágrimas. Jesus conhece o seu quadro de impossibilidade. Por mais que eu não consiga dar o seu nome de forma pública e conhecê-lo em outros lugares, Jesus conhece a todos. Aqui estão, e outros tantos online que eu nem sequer sei se estão online, mas Jesus sabe. Jesus conhece de antemão a sua crise, Ele sabe do seu problema. E é exatamente no meio do seu problema que Jesus quer se revelar a você. Normalmente, no meio dos nossos problemas, em meio às nossas crises e impossibilidades, há uma grande oportunidade da revelação do poder de Cristo na nossa vida. Pastor, isso quer dizer que se Jesus sabe, por que Ele não faz nada? Você que acha que Ele não vai fazer nada. Porque o texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Então aprenda isso aqui hoje à noite, logo de cara. Aquilo que você acha que não tem saída, Jesus já tem uma saída. Eu vou repetir que você não entendeu. Aquilo que diante dos seus olhos, resposta de Filipe, não tem o que fazer, Jesus já sabe o que vai fazer. Eu não sei, você não sabe, mas Jesus já sabe o que vai fazer. Tem gente que acha que Jesus, ele não sabia de nada, coitado, foi pego de surpresa. Tolice! Ele não só sabe o que você está passando, Ele não só conhece a sua dor, mas como Ele já tem uma resposta preparada para você. Mas em meio a esse processo, Deus quer trabalhar na nossa vida. As nossas situações de impossibilidade servem para apurar e depurar a nossa fé, para nos fazer crescer, para dar respostas como essa de Filipe, que revelam a nossa falta de fé. Porque diante de situações de impossibilidade, quantos de nós já não respondemos como Filipe? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Essa situação não tem o que fazer. É muita gente, nem com muito dinheiro, nem todas as padarias e fogos da região conseguiriam atender a demanda. E em meio às nossas impossibilidades, Deus está querendo nos mostrar o quão débil e fraco nós ainda somos. Pastor, mas por que Jesus quer me mostrar isso? Para mostrar que nós precisamos crescer um pouco mais e aprender a confiar mais. Portanto, Jesus conhece a sua circunstância. Jesus conhece a dimensão da tua dificuldade. E Jesus já está com uma resposta preparada. Segunda coisa que esse texto nos ensina, e eu estou aqui nada mais do que te ajudando a enxergar no texto essas verdades, é que Jesus, de uma forma talvez incompreensível para nós, já tem um plano que Ele quer que nós nos envolvamos nele. Deus tem um plano, mas o plano de Jesus quer envolver você como resposta também. Jesus não poderia muito bem, do nada, fazer pão brotar. Durante 40 anos no deserto, o povo foi alimentado todos os dias com maná que descia do céu e com codornizes, frango assado todo dia. Por isso que eu acho que eu tenho uma inclinação para frango assado.
todo domingo, lá em casa, é dia de frango assado de padaria. Eu acho que é a minha raiz hebraica. Eu gosto de um frango assado. Jesus podia. Mas aqui há uma coisa que eu e você precisamos entender. Na solução que Deus tem, Ele quer te envolver. Deus quer te envolver na resposta. Você é parte da solução para aquilo que você julga ser impossível. Ele não precisava ter perguntado para Filipe, para os discípulos, ver o que pode fazer. Ele poderia ter resolvido tudo sozinho, mas essa é a beleza do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Ele tem prazer em nos chamar para caminhar com Ele e participar daquilo que Ele quer realizar na nossa vida. A solução para o seu casamento envolve você. Porque às vezes você diz, Jesus, você precisa mudar a pessoa lá, porque ninguém aguenta, hein? Aí Jesus está dizendo para você, mas ninguém te aguenta também. Você pensa o quê? Jesus está perguntando para Filipe, para os demais, aonde nós vamos conseguir comprar pão para todo esse pessoal? Como é que eu sei que houve uma agitação entre todos os discípulos? Porque no verso de número 8 diz que então um de seus discípulos. Jesus deu aquela provocada geral. Gente, tem um problema, tem uma dificuldade. Nós temos de 15 a 20 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, que precisam comer. O que vocês vão fazer para ajudar a transformar essa situação de impossibilidade em um milagre? Já imaginou? Eu? Mas como assim? Um discípulo deve ter olhado para o outro. Ele está falando é contigo. Não, ele falou Filipe. Não, mas ele falou Filipe, mas olhou para você. Porque nós somos muito fáceis de querer que alguém traga a solução para o nosso problema. Mas a gente não quer se envolver. É igual a pessoa dizendo, eu preciso me recolocar no mercado de trabalho. Ora por mim. Eu posso até orar. Mas se você não melhorar o seu currículo, se você não se esforçar para estudar um pouquinho, e se você não levantar cedo e começar, eu fiquei impressionado com aquilo que aconteceu ontem à noite aqui. Segunda-feira à noite, nós temos uma reunião para empresários, profissionais liberais. Todo mundo aqui é bem-vindo, viu? Toda segunda-feira eu estou aqui, é uma reunião rápida, de 1 hora. Eu falo sobre princípios do reino de Deus para os seus negócios. Uma bênção. Acabou aqui segunda-feira ontem, um rapaz me procura, falou, pastor, eu posso falar contigo? Falou, eu vou atender um casal, tem que ser rápido. Ele tirou um currículo de dentro de uma pastinha e falou assim para mim, trouxe o currículo da minha mãe. Ela está precisando ser realocada no trabalho. Eu estou pedindo ajuda, eu estou levando onde eu posso, para saber se tem uma oportunidade em algum lugar. Eu falei para aquele moço, eu vou arrumar um jeito de te ajudar. Porque Deus sempre produz milagres no ambiente de cooperação. Agora, você quer que a coisa... Eu creio no impossível, de bração cruzado. Deus vai abrir uma porta, eu creio. Enquanto isso eu durmo. Porque eu não quero atrapalhar Deus. Então, como eu não quero atrapalhar, eu vou ficar aqui dormindo em casa, descansando no Senhor. Ah, cria jeito. Jesus está provocando os discípulos. Corre. A gente percebe que todo mundo que estava ouvindo Jesus foi pego desprevenido. Entre 15 e 20 mil pessoas, das duas, uma. Ou a maioria não tinha comida, ou a maioria não queria compartilhar o que tinha. Duvido que em 15, 20 mil pessoas só arrumou um menino com 5 pães e 2 peixes. Duvido. Todo mundo tem um chiclete no bolso. Tem uma barra de granola. É ou não é? Tem um pacote de amendoim. Tem alguma coisa. Jesus está ali querendo, provoque as pessoas, que elas contribuam. O plano de Deus para mudar essa sua situação envolve você.
Às vezes você está dizendo: Deus, qual é a solução para mudar a realidade da minha casa? Deus manda dizer para você: vai para o espelho, meu servo, que eu te mostrarei a quem eu quero usar. Você. É você. Felipe já dá uma ensaboada no assunto. É muito dinheiro, não sei como é que está, mas eu gosto do espírito cooperativo do discípulo chamado André. André arruma um rapaz. Verso 9. Esse rapaz vai lá, André o chama e diz: vem cá que estou precisando da tua força. Tem alguma coisinha aí? Ele deve ter dito: trouxe um lanchinho aqui, porque eu acho que esse rapaz era meio gordinho. Normalmente esse pessoal, eu sei porque eu também, eu sempre tenho no carro, em algum lugar, na minha bolsa, alguma coisinha para comer. Esse pessoal não aguenta ficar sem nada. Ele leva um pacotinho de salgadinho. Conhece gente assim ou não? E não é só gordinho não, porque tem uns magrinhos que enganam. Olha, eu vou ser sincero. As pessoas que eu mais vi dar prejuízo na vida comendo foram os magros. Eu tenho medo daqueles magros. Eu vi um menino sentado ali no primeiro banco, ó. Brinquei até com ele, índice de gordura 0 ele tem. Brinquei, apertei a barriga dele. Eu não levo ele nunca para comer na minha casa. Isso aí deve ser uma broca de parede. Come assim ou não come? Aí ele falando: é verdade. Deus me mostrou. Falou: meu filho, isso engana. Normalmente esse pessoal leva um pacotinho de coisa. O menino falou: eu vim prevenido, né? 5 pãozinhos, 2 peixes. Eu vi que Jesus estava empolgado na mensagem. Eu vi que o culto ia demorar. E trouxe 5 pães e 2 peixes. A atitude de André pode parecer nada diante do tamanho do problema. Mas aprenda algo que eu quero te ensinar e que a Bíblia nos revela. A solução para esse quadro de impossibilidade começa a mudar com a sua proatividade. Seja proativo. Talvez você não tenha toda a solução para o problema, mas ofereça alguma coisa. Ofereça alguma. Todo mundo pode ajudar um pouco. Todo mundo. Você pode não ter tudo que a pessoa precisa, mas todo mundo pode ajudar um pouco. Você já imaginou? Esses dias eu acho interessante esses memes de WhatsApp, esse pessoal. Aí tinha uma pessoa assim: saiu a lista dos maiores bilionários do mundo. Aí mostrou uma fortuna assim de trilhões de dólares. Aí o cara teve uma solução que eu achei fantástica. Ele disse assim: tem 7 bilhões de habitantes no mundo. Pô, se der R$1 para cada um, todo mundo fica bilionário. Mas é verdade, matemática simples. Você tem trilhões, divide com 7 bilhões, fica 7 bilhões de bilionários. A mentalidade por trás é: se todo mundo se envolver para a solução do problema, a impossibilidade vai deixar de acontecer. Às vezes nós precisamos parar de fazer as contas, porque tudo é conta. Fiz umas contas e não dá. Esse ano eu achei que não vai. Eu achei que ia passar, igual um amigo disse assim para mim: eu tenho dinheiro até morrer, mas eu tenho que morrer até amanhã. Se eu não morrer amanhã, eu tenho dinheiro até morrer, mas eu preciso morrer amanhã. Se eu não morrer amanhã, já era, quebrei. A gente fica fazendo conta. Você vai ficar surpreso com o que Deus é capaz de fazer, se você decidir se envolver e oferecer o pouco que você tem. O texto não diz, mas eu imagino que Jesus perguntou para o rapaz. Porque André leva o rapaz até Jesus com 5 pães e 2 peixes.
E muito possivelmente, Jesus possa ter perguntado para o rapaz: você se importa de compartilhar os seus 5 pães e os seus 2 peixes com 15 mil pessoas? O senhor para pregar é bom, mas para matemática o senhor não está muito bom não, Jesus. 15 mil, 5 pães, 2 peixes. Porque Jesus não toma nada de nós, Ele pede. Quando Moisés é levantado para ser o grande libertador do povo, depois de um cativeiro de séculos no Egito, Deus levanta Moisés para ir até Faraó e dizer: deixa meu povo ir para que me adorem no deserto. Moisés olha para a sua incapacidade, porque esse é o nosso problema. Nós medimos o tamanho da nossa dificuldade pela nossa capacidade. Não é assim que funciona. Nenhum de nós sequer tem poder para resolver um problema pequeno, se for, porque até mesmo o ar que respiramos é Deus quem dá. Moisés diz: eu tenho língua pesada, estou aqui fugido, porque eu tive que fugir do Egito, porque eu matei um soldado. Eu estou cuidando do rebanho do meu sogro. Você não sabe o que é a luta, trabalhar com meu sogro. Trabalhar com sogro não deve ser fácil. Manda outro no meu lugar. Deus pergunta para ele: o que é que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um pedaço de pau, um cajado. Agora imagina, só para você ter uma ideia, Deus está levantando Moisés para quê? Libertar. Acredita-se de que 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas estavam escravas no Egito, com um pedaço de pau. É o que você precisa, Moisés, pega um pedaço de pau aí. Não, mas eu só tenho um cajado. Deus, é um cajado. Não é nem aquele do Senhor dos Anéis que faz assim. É um cajado normal. Cajado de... O que Deus está ensinando a Moisés, o que Jesus está ensinando a Filipe, a André e todos os seus discípulos é: não importa o que você tem, coloque à disposição de Deus. Seja proativo, colabore, você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer com o seu pouco. O problema é que você já colocou um selo de impossibilidade. Não tem saída, não tem jeito, não tem resposta, não tem como alimentar esse povo. Esse casamento não tem, já está falido. Esse filho não volta mais para casa. A minha empresa já quebrou. E você está declarando derrota sobre algo que Deus tem um plano. Lembre-se do que o texto diz: Jesus já sabia o que ia fazer, e você está indo contrário, dizendo não tem jeito. E Deus disse: não só tem jeito, como eu já tenho um plano. Agora eu quero provar o seu coração. No meio dessa situação, Jesus agora pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele faz algo que eu acho fantástico aqui. Verso de número 10. Diga ao povo que se sente. Isso quer dizer que estava uma agitação. Ele mandou sentar porque eles estavam de pé. Você não manda sentar quem está sentado. Você manda sentar quem está? Devia estar um alvoroço. O que nós vamos comer, hein? Sei não, hein? Chegou um rapaz lá com 5 pães, já estou de olho. Vou dar uma colada mais perto. Porque é igual festa que tem pouca coxinha. Você já fica perto da porta da cozinha. Tem estratégias para você se alimentar. Você já vai perto de onde é a fonte da comida. O pessoal já falou: vou chegar mais perto. E um alvoroço, senta, nós precisamos arrumar um jeito. E provavelmente começou a ter um burbúrio. Pai, já está tarde. Essa hora não tem mais jeito. Não dá tempo, é longe. Nós não conseguimos chegar. Todo mundo começou a ficar agitado. Porque diante das preocupações da vida, a nossa tendência é ficar agitado. Nós ficamos agitados.
Vamos resolver, como é que vai resolver essa situação? Pouca comida, rapaz. Você conhece o menino do pão lá? Não conheço. Ele não é o filho da dona Zezinha lá? Deve ser, rapaz. Pergunta, fala para ele rachar o peixinho no meio. Eu não falamos para ninguém. E aí Jesus diz para os discípulos orientarem o povo a fazer o quê? Senta. Só quando a gente aprende a sentar. Aí você senta para quê? Para descansar. Tem algumas coisas que depois que você fez a sua parte, para ver o impossível acontecer, você vai ter que aprender a sentar e esperar. Manda o povo sentar. Talvez o impossível ainda não tinha acontecido, ou não aconteceu na sua vida, porque você não aprendeu a sentar e esperar. Senta. Manda o povo sentar. Enquanto todos não estiverem sentados, nada vai acontecer. E os discípulos saem dizendo: senta aí, senta. Dá para sentar? Senta. E ele falou: vai pregar mais. Achei que já tinha acabado. Mandou sentar de novo. Senta, senta, senta. Há momentos que nós precisamos apenas esperar em Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor, diz a palavra. E isso em silêncio. Você está muito agitado. Você está muito preocupado. Se você já fez sua parte, deixa agora Deus fazer a parte dele. Aqui também há uma estratégia de Jesus, porque Jesus era estratégico. Tudo que Jesus fazia era de uma forma consciente e intencional. Primeiro, que de pé ninguém ia conseguir ver nada. Jesus prepara um auditório. Todo mundo sentado. A Bíblia diz que eles estavam sentados na grama. Todo mundo sentadinho. E quando todos se assentam, chega exatamente o momento ápice em que estão todos olhando para quem? E para os pão. Jesus pega o cesto, o que a Bíblia diz, verso de número 11. Jesus tomou os pães. Todo mundo sentado. Jesus de pé. E mostra para o povo a comida de vocês aqui, ó. 15 a 20 mil. 5 pães. 2 peixes. O povo dizendo, deu ruim. Quem está sentado no fundo já era. Não chega aqui nunca. Jesus está mostrando quantos eles são e o pouco que tem. E aí Jesus realiza um ato que todos podem testemunhar. A Bíblia diz que ele pega os pães. Imagina a cena, está aqui o texto. Agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. O que eu acho, o texto não traz detalhes, em nenhum dos outros 3 evangelhos também, de que Jesus pegou os 12 e repartiu porções para que cada um tivesse um pedaço do pão. E dizia, pega o seu pedaço e passa para trás. Pega o seu pedaço e passa para trás. Pega o seu pedaço e passa para trás. E na medida que se passava, cortava o pedaço e ia para trás. O de trás pirava o pedaço. E não acabava nunca. E não acabava nunca. Aí o peixe, ele fez a mesma coisa. Ele pega os 2 peixes. Não pense você que era atum. Os peixes da região, eu já estive lá inúmeras vezes. Normalmente, o peixe típico, porque ele estava onde? Mar da Galileia. No Mar da Galileia, você sabe o que tem? Tilápia. É isso aqui, uma boa, hein? Estou dizendo uma tilápia sarada, de academia, bombada. Eu já comi várias vezes, lá eles chamam de peixe de Pedro, mas é uma tilápia. 2 tilapinhas. Levanta para o céu e diz, Senhor,
graças te dou. Começa a passar o peixe. O cara tira um pedaço do peixe. E o peixe nunca acaba. E o texto diz que todos comeram à vontade. Mas qual é a lição final que nós aprendemos para esse cenário de impossibilidade se transformar num cenário de milagre? Jesus mostra para eles a importância de você tirar um tempo com Deus. E ao invés de você reclamar do que você tem pouco, você aprender a agradecer por aquilo que Ele te confiou. Jesus faz isso de forma proposital. 5. E você imagina, todo mundo comendo. Eles comeram à vontade. Meu irmão, tem gente que para comer à vontade, vai muito pão e peixe. Tem uns que estavam meio fitness. Não, um pedacinho de pão. Tem gente que come igual passarinho, mas tem gente que come igual passarinho, mas é aqueles passarinhos grandes. Sabe? Uma águia, um côndor. A Bíblia diz que eles comeram repetiu. Tem mais peixe? Tem, pega. Mas ele não morou só por 5 pães e 2 peixes. Mas alguma coisa aconteceu quando o povo aprendeu a compartilhar. Você sabia de que tudo que você compartilha, Deus multiplica? Tudo aquilo que você põe à disposição de Deus, Deus faz algo maior na sua vida. E o texto diz que todos comeram à vontade e sobraram 12 cestos cheios. Só tinha 5 pães, 2 peixes. Mas Deus está ensinando através de Jesus Cristo, aqueles 15, 20 mil e aos discípulos, tudo que você compartilha, Deus multiplica com sobra. O texto também não diz, mas eu imagino. Todo mundo comeu, mandaram recolher. Cadê o rapaz que deu os 5 pães e os 2 peixes? André deve ter dito, esse aqui é o moço. Jesus deve ter dito para ele, quantos pães você deu? 5 pães, 2 peixes. Conjectura minha. No texto não diz isso. Mas lendo sobre Jesus e conhecendo o seu coração, muito provavelmente ele deve ter dito para o moço, pega agora quantos você precisa, quantos você quiser, porque no meu reino é assim, quanto mais você põe à disposição, mais vai sobrar para você. Todo mundo come, todo mundo enche a pança. E o verso 14 diz que o povo, quando viu Jesus fazer esse sinal, disse, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Eu termino dizendo isso para você. Nesse seu quadro de impossibilidade, receba essa palavra como uma palavra de Deus para o seu coração hoje à noite. Deus vai se revelar de uma forma tão grandiosa e poderosa na sua vida, que todos vão dizer, ele serve a um Deus fiel. Ele serve ao Deus que provê. Ele serve ao Deus que muda realidades. A família dela, ela, a sua casa, servem ao Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus.